Um bom dia para todos vocês que nos assistem esta manhã. Graças a Deus por sua fidelidade. Graças a Deus porque mesmo em uma manhã fria, chuvosa, convidativa para continuar dormindo, vocês estão conosco. E graças a Deus então pela sua fidelidade, pelo seu amor a Deus, pelo seu compromisso com Deus e com a sua igreja. É o nosso desejo que nós possamos então ter um tempo abençoado, aonde nós vamos cantar louvores ao nosso Deus, vamos ter um período especial de testemunho hoje pela manhã e também vamos ter o nosso tempo da escola dominical. Então você pegue a sua Bíblia, traga também junto a sua apostila, caso você tenha ela perto de você, ou se não tiver também pode ir atrás, e vamos ter o nosso culto, o nosso tempo direcionado ao nosso Deus. O versículo que gostaria de começar esta manhã está em Jonas, capítulo 2, versículo 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Então Deus abençoe sua palavra. Meus irmãos, eu sei que a imagem está um pouco, vamos dizer assim, não está tão fluida como normalmente. Alguma coisa, algum ajuste errado eu fiz na câmera aí, então eu vou pedir que vocês me perdoem, tá bom? Mas estou aprendendo aí com o novo equipamento, espero que aos poucos a gente possa melhorar, tá certo? Caso tenhamos algum problema na transmissão, som, alguma coisa, vocês por favor nos avisem, coloque aqui nos comentários que eu procurarei ver assim que possível, ok? Então, meus irmãos, vamos neste momento ao nosso Deus, vamos falar com o nosso Deus em oração? Então, peço que você feche os seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecê-lo porque é um privilégio estar em sua presença, juntamente com irmãos em Cristo, e agradecemos, Pai, pela salvação que o nosso Senhor Jesus Cristo nos providenciou. Obrigado porque nós não somos merecedores, mas pela misericórdia e graça do Senhor nós fomos alcançados por Ti. Dá-nos, Senhor Deus, um tempo abençoado esta manhã, aonde cada um de nós possa ouvir a voz do Santo Espírito, ser direcionado, Senhor Deus, cada vez mais a fazer a Tua vontade. É nosso desejo e oração em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Então, nós temos alguns hinos, nós temos uma surpresinha que eu quero depois passar para os irmãos, depois dos avisos. Mas agora vamos começar então com o nosso versículo. Eu vou colocar aqui, vou dividir a tela, e aí então podemos falar o nosso versículo. Vamos lá? Vamos para Jeremias. Então, Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8, a palavra de Deus então nos diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Nós vamos começar cantando então esta manhã. Vamos começar cantando 436, Dai-nos luz. Vamos cantar alegres, então vou colocar aqui a tela completa para que todos possamos cantar. Vamos cantar então 436, Dai-nos luz.
Muito bem, então, meus irmãos, nós vamos agora já, sem mais delongas, vamos para o nosso próximo hino, o qual colocarei aqui para os irmãos. Eu tenho certeza, nós nunca cantamos na nossa igreja, mas ele é conhecido por boa parte dos irmãos por fazer parte de um CD que era do Seminário Batista Regular do Sul. Então vamos cantar Um Só Rebanho, um hino do HCC, 574, eu ia falar 700, não, 574, Um Só Rebanho. Eu colocarei novamente aqui o hino para que todos possam ver e vamos cantar então. Caso você não conheça, não tem problema, vai conhecer, e aqueles que conhecem podem cantar um hino muito lindo.
Muito bem, meus irmãos. Às vezes acontece isso de acabar começando o próximo hino que nós vamos cantar. Então, se você já conhece, sabe que o nosso último hino desta manhã é o 396, Cegueira e Vista. Eu acabei não tirando aqui o slide do hino, então vamos agora para os nossos avisos. Meus queridos irmãos, ainda em virtude do novo decreto da prefeitura, que na verdade não é mais novo porque foi editado na semana passada, os cultos presenciais continuam suspensos. E eu peço que você fique atento, porque o que foi dito é que depois de 15 dias seria revisado se haveria ou não a necessidade de prorrogação desse novo decreto ou se as coisas poderiam voltar ao patamar anterior. Então, preste atenção nos anúncios da nossa igreja nas redes sociais, porque nós vamos tomar uma decisão baseado naquilo que entendemos ser o correto diante de Deus. Porque, meus irmãos, nós também devemos ter sabedoria para não expor cada um de vocês, aqueles que podem vir à igreja, à contaminação. Sabemos que aqui no Rio Grande do Sul tem tido um aumento exponencial de casos, então nós precisamos ter todo o cuidado com as nossas famílias e também com cada um de vocês, meus queridos irmãos. Então fique atento às redes sociais, mesmo que talvez a prefeitura permita, nós vamos tomar uma decisão com a nossa diretoria e posteriormente nós vamos falar com todos vocês, iremos avisá-los. Também, meus irmãos, mesmo que nós não temos os cultos presenciais, as nossas transmissões elas permanecem regulares, se assim o Senhor nos permitir. Assim como hoje pela manhã, culto escola dominical às 9 horas da manhã, nosso culto noturno, o culto vespertino, uma vez que está anoitecendo bem cedo por causa do inverno, às 19 horas, e quartas-feiras o nosso culto de oração. Ainda convido a todas as irmãs que queiram, podem rever o culto de ontem que as senhoras tiveram aqui na página da nossa igreja, está disponível ali o Vasos de Honra. Eu creio que foi uma bênção. Se porventura você, irmã, não viu, pode ver. Se você já viu, pode ver de novo. Então, uma grande bênção que a tecnologia nos permite. E também, irmãos, eu quero continuar lembrando a todos que persistam fielmente no seu período diário de oração. Agora, dia 15, nós vamos fazer a renovação dos horários. E aí, então, nós precisamos continuar orando, irmãos. Não podemos esmorecer. Precisamos continuar orando, porque motivos nós temos e muitas pessoas estão enfermas. Precisamos orar por sabedoria aos nossos governantes. Precisamos orar também para que Deus possa cuidar de cada um de nós e principalmente dos nossos corações, que não nos desviemos de servir ao nosso Deus. E aí, meus irmãos, eu gostaria então, vou colocar-me aqui novamente na tela cheia, eu gostaria de passar um vídeo para vocês de uma pessoa muito especial para todos nós da Igreja Batista Fundamental aqui no bairro da Tristeza. Eu espero que vocês consigam ouvir o áudio. Essa pessoa fala bem baixinho e aí depois então eu vou fazer um comentário sobre este vídeo que eu passarei para vocês. Então preste bem atenção. Eu estou com muita saudade de todo mundo, de todos os irmãos da igreja. E agradeço aqueles que telefonam para cá. Até a pequena Ana já falou comigo no telefone e eu agradeço. Eu tenho orado pela igreja, pelos irmãos, pelos problemas, pelos doentes. E espero que passe depressa esse tempo, né? Porque um abraço para todo mundo. Muito bem, meus irmãos. Então eu tive o prazer de conversar com a dona Lívia. Eu creio que ela é a pessoa que eu não conseguia ter tanto contato. Ela tem alguns problemas no seu telefone, ela tem às vezes alguns problemas também de audição, às vezes ela não consegue ouvir. Então eu marquei com ela uma visita, claro, com toda a distância, até porque ela tem 91 ou 92 anos, se eu não estou enganado.
Então, é uma irmã muito querida, muito especial para todos nós. E como vocês viram, ela mandou um abraço para todos. Eu lamento se você não pôde ouvir, ela realmente fala baixo, eu não podia chegar muito perto por motivos óbvios. Então, só para vocês ficarem tranquilos, eu levei a própria cadeira daqui da igreja, não só realmente. Eu disse para ela que iria ficar sentado do lado de fora da casa dela, mas ela insistiu tanto que eu entrasse, que eu entrei e fiquei do lado da porta. Então, nós tivemos um tempo maravilhoso de conversa, nós oramos juntos. Só para que os irmãos saibam, ela está acompanhada do seu filho, Paulo Júnior, ele está trabalhando em casa, então, graças a Deus, ela não está sozinha. Como ela mesmo disse, ela gosta bastante de receber as ligações. A minha filha Ana falou com ela recentemente e aquilo foi muito especial para ela. Então, eu peço que você, meus irmãos, ou todos vocês, meus irmãos, falem com as nossas senhoras. Fale com a nossa querida irmã Irene, fale com a nossa querida irmã Lívia. Se porventura você não tem o número delas, manda uma mensagem para mim, eu posso mandar para você. Só que no caso da dona Lívia, você fale bem alto e tenha paciência para poder, para que ela também possa ouvi-los. Tá? Ela não tem telefone celular, é só telefone fixo, então às vezes, principalmente com essas chuvas, com a ventania que tem dado, pode ser que aconteça algum problema. Mas, de qualquer forma, irmãos, é um privilégio que nós temos de ter duas senhoras nonagenárias aqui em nossa igreja, perdão. Então, nossa querida irmã Irene e nossa querida irmã Lívia. Deus abençoe a todos vocês, ou a todas as senhoras, tá bom? Então, quis fazer aí essa surpresa para os irmãos. Sei que todos ficam bem contentes em ver a nossa querida irmã Lívia. Meus irmãos, vamos então para o nosso último hino desta manhã. Colocarei aqui para todos vocês. Vamos cantar então Cegueira e Vista 396 do Cantor Cristão, perdão, Voz de Melodia é outro número. 396, Cegueira e Vista.
Muito bem, então, meus queridos irmãos, hinos entoados ao nosso Deus, graças ao Senhor. E eu particularmente me alegro muito quando nós estamos na igreja cantando os hinos. Aqui em casa eu fico cantando sozinho, claro, fico cantando baixinho, né? Mas é um privilégio que nós podemos entoar louvores ao nosso Deus. Meus queridos, eu tenho também uma, vamos dizer assim, uma surpresa para vocês, porque conversando com alguns amigos, nós tivemos a seguinte ideia: nós vamos aproveitar o que a tecnologia tem nos permitido. Como assim? Eu tenho conversado com alguns amigos pastores de fora do estado e nós estamos fazendo intercâmbios de pregadores. Ou seja, este final de semana eu estou aqui falando aos irmãos, depois darei o estudo, mas hoje também, eu não sei se de manhã ou à noite, eu pregarei na Igreja Batista Nova Vida em Barueri. Ou seja, essa semana eu enviei um vídeo de uma pregação, eu preguei aqui e mandei o vídeo para eles. E hoje pela manhã vou colocar um pregador especial que vai dar o testemunho para nós. E nós vamos fazer isso algumas vezes no decorrer das próximas semanas. Por quê? Porque a tecnologia nos permite isso. Alguns irmãos, alguns pastores que nós já tivemos o privilégio de ouvir, nós temos o privilégio de ouvir novamente. Então, pelo menos uma vez a cada 2 semanas, eu colocarei um pregador especial para que nós possamos então ouvir esses irmãos, possamos então ser abençoados com a pregação de outros pastores, até mesmo que nós não conhecemos. Então, nós temos feito alguns intercâmbios assim e espero que também vocês possam apreciar e creio que vai ser uma bênção. Hoje pela manhã eu tenho o privilégio de colocar para vocês um vídeo que o meu pastor João Caetano, que hoje é pastor da Igreja Batista Nova Vida em Sorocaba, São Paulo, ele colocou nas redes sociais e eu pedi a sua permissão para apresentar para vocês, porque é o testemunho de salvação dele. E eu e minha esposa, quando assistimos, nós realmente nos sentimos tocados por Deus e entendemos que seria uma bênção que todos os irmãos pudessem ver, e não só os irmãos, mas todos aqueles que nos assistem, porque talvez, mesmo sendo parte desta igreja, ou até mesmo se você está nos assistindo pela primeira vez, ou se você está começando a nos assistir, eu espero que o Espírito Santo possa falar ao coração ou ao seu coração através deste testemunho. Então, vocês vão conhecer, se caso não conhecem, o meu pastor João Caetano, que, como eu disse hoje, ele é pastor da Igreja Batista Nova Vida em Sorocaba. Então, vamos ficar atentos ao seu testemunho de salvação. Olá, bom dia. Não sei até aonde vai alcançar essa breve transmissão. É a primeira vez que eu estou fazendo uma transmissão aberta, né, pelo Facebook. Já tem algumas semanas que eu tenho sido desafiado a compartilhar algumas coisas que Deus tem trabalhado na minha vida durante esses tempos, né, de dificuldade. E eu quis, desde segunda-feira já, estava planejando de abrir o meu Facebook e fazer uma live. E esses últimos dias, essas últimas semanas, realmente eu tenho pensado bastante em relação ao privilégio que cada dia nós temos, que é um presente que Deus nos tem dado todos os dias, que nós podemos chamar de vida. E eu sei que é difícil a gente falar de vida enquanto nós, na maioria das vezes, estamos mais ouvindo sobre morte. E eu lendo o texto de João, capítulo 5, e eu me deparei com 2 versículos que sempre eu tenho lido esses versículos, mas nunca, vou ser sincero para vocês, nunca fizeram tanto sentido quanto os últimos dias para a minha vida. O capítulo 5 de João,
e no versículo 19 em diante, Jesus faz um relato da sua vinda até esse mundo, do seu ministério, e ele se apresenta realmente como o Salvador, como Filho de Deus, como o Messias para os judeus. E eu sei que esse é o momento mais crítico realmente que cada um de nós, como seres humanos, estamos abertos a questões, procurando respostas, e muitas vezes não encontramos determinadas respostas apenas no nosso questionamento. E o texto de João, em especial eu vou ler para vocês o texto de João capítulo 5, versículo 24, aonde o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E esse texto, por pelo menos uns 4 a 5 dias, nos meus tempos de leitura e também de oração, esse texto não me saiu da mente. E cada dia, como eu tenho o costume de agradecer, começar o dia agradecendo a Deus pelo presente da vida, e como também colocar a vida em direção, ou pelo menos em submissão à vontade de Deus, isso me tem chamado bastante atenção, porque eu fiquei pensando, eu sou grato a Deus pela vida que Ele me deu. Sou grato a Deus por cada minuto, cada instante que eu posso celebrar a vida. Mas houve um tempo na minha vida, ou no período da minha existência, que eu não encontrava sentido para a vida. Então eu orei e pedi a Deus, nesses últimos dias, que eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse tempo da minha vida que eu passei e que eu não encontrava, não tinha sentido para a vida. Eu tive um encontro com Deus aos 19 anos de idade, em 1993. Perdão, 83. 10 anos antes de 93. E antes desse meu encontro com Deus, eu buscava esse sentido da vida. Eu questionava a Deus a sua existência, eu questionava a Deus a minha própria existência, ou se realmente era verdade a existência de Deus, se eu de fato era criatura de Deus, e se eu tinha algum propósito de vida. E o que me fez também, me chamou a atenção para falar um pouco sobre a celebração da vida, foi realmente o fato de que nós temos ouvido muito falar em morte. E ouvindo sobre morte, não tem como falar de vida senão de morte, porque as duas coisas estão relacionadas na nossa existência. Quando o Senhor Jesus Cristo, aqui no versículo 24, ele diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Qual é o sentido realmente da vida do ser humano? A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que nós todos, seres humanos, fomos criados para a sua glória. Mas o pecado entrou no mundo no início da criação e fez com que o projeto inicial de Deus fosse frustrado por causa do pecado que entrou na raça humana. E esse pecado fez com que o homem deixasse realmente a presença, ou a presença de Deus, a comunhão com Deus, e o homem então recebeu a sentença ou a consequência da sua desobediência e passou a ter algo na sua vida que não precisava ter, que era a morte. Era a morte física. Mas também a Bíblia fala sobre a morte espiritual. E quando o Senhor Jesus Cristo fala realmente nesse versículo sobre a morte, passar da morte para a vida, eu entendo claramente, e foi isso que aconteceu em 1983 na minha vida, porque eu entendi que Jesus Cristo realmente poderia fazer a diferença na minha vida. E tal qual Ele fez.
Foi a partir do momento que eu entendi o plano de salvação e entreguei a minha vida a Cristo, que eu entendi o sentido verdadeiro da vida humana. Deus não nos criou para que nós pudéssemos simplesmente dirigir, conduzir a nossa vida ao bel prazer. Que nem isso o ser humano consegue fazer. Porque a palavra de Deus diz que o ser humano ele é conduzido pelos seus próprios desejos, influenciados pela natureza pecaminosa que sucedeu lá no Jardim do Éden, quando Adão desobedeceu a Deus. E a palavra de Deus diz que o homem só consegue realmente buscar a Deus nem mesmo pelas suas próprias forças, pela sua própria vontade, mas pela vontade de Deus e porque Deus decidiu reconciliar, trazer novamente o homem à sua presença, à sua comunhão. E eu entendi essa verdade há quase 40 anos atrás. E a minha vida então passou a ter sentido. Eu consegui entender que realmente eu passei da morte para a vida, porque eu não tinha vida. Eu tinha uma existência, mas não conseguia entender o porquê que eu estava sobrevivendo, o porquê que eu ainda estava vivendo. Eu queria respostas e não encontrava, e às vezes eu cheguei a procurar o sentido da vida em outras coisas. Em diversão, em bebida. Eu comecei a beber aos 7 anos de idade, e aprendi a fumar também aos 7 anos de idade. Essas coisas para mim parecia que traziam um certo sentido na vida. O fato de eu estar envolvido com o álcool, por alguns instantes, parece que eu estava feliz. Mas quando passava esse instante, passava aquele momento, aquela euforia, novamente eu sentia um profundo vazio. E é esse vazio que eu sentia como se eu estivesse morto, que eu não tivesse razão para a existência, eu não tinha um propósito, não tinha um objetivo de vida. Eu não sabia o que fazer e por várias noites, eu passei noites, madrugadas acordado, questionando a Deus por que eu estava nesse mundo, por que o mundo existia ou por que realmente Deus não fazia alguma coisa na minha vida. Mas foi em um dia, em 1983, eu sentado numa sarjeta na beira de uma calçada, vendendo bala em um farol, e um amigo chamado José Roberto, que fazia a mesma coisa, nós não estávamos ganhando nada por isso, apenas ajudando uma instituição sem fins lucrativos. E eu sentado, desesperado, desconsolado da vida, e esse rapaz então chega ao meu lado, coloca os braços em meu ombros e diz: João, Jesus te ama. Eu não entendi muito bem isso, mas aquelas palavras foram como uma faca bem pontiaguda e atingiu o profundo do meu coração. E eu senti aqueles braços daquele rapaz, daquele homem ao meu lado ali, colocando os braços no meu ombro, José Roberto, o nome dele. E essas 3 palavras tiveram sentido pela primeira vez na minha vida. Eu já tinha ouvido por várias vezes a minha mãe que orava, que chorava pela minha salvação, pelo meu encontro com Deus. Mas naquele dia, aquelas palavras fizeram sentido. Alguém me ama. São 3 palavrinhas. Jesus te ama. E naquele dia eu vi um pingo de esperança para eu conseguir entender realmente o verdadeiro sentido da vida. E quando então, mais para frente, eu consegui entender que Jesus Cristo veio a este mundo para resgatar o homem da condenação eterna, da condenação do inferno, e trazer novamente o homem à comunhão com Deus, a entender realmente o plano perfeito de Deus para a vida humana, foi aí então que a minha vida foi rendida, foi entregue. Eu um dia coloquei a minha vida aos pés do Criador, aos pés do Salvador. E foi naquele dia que eu experimentei o mais profundo dos sentimentos. O amor de Deus para com a humanidade. Eu me senti especial, eu me senti único na face da terra.
Foi mais do que aquele abraço do amigo que disse Jesus te amo, mas eu senti Jesus me abraçando, Jesus me recebendo em sua presença, porque ele disse que jamais lançaria fora alguém que viesse até ele. E esse versículo hoje tem muito sentido para mim, porque Jesus me trouxe da morte para a vida. Eu não tinha vida espiritual. Eu apenas vegetava nesse mundo. Eu apenas era um ser humano que não tinha destino, não sabia para onde ia. E hoje, lendo esses versículos, eu posso dizer, eu dou graças a Deus pelo sentido da vida. Ou porque hoje eu estou vivo. Talvez você não entenda um pouco isso, porque talvez você esteja vivendo momentos difíceis da sua vida. Talvez você esteja com alguém doente, alguém internado, alguém no leito de morte. Eu não sei, talvez seja você mesmo alguém que já esteja passando por essa fase difícil, como o Salmo 23 diz, passando pelo vale da sombra da morte. Mas eu digo uma coisa, a palavra de Deus, como Ele próprio diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Isso eu posso dizer que Deus, em Cristo Jesus, por meio da sua palavra, Ele leva o homem a uma compreensão plena, a uma certeza plena da vida após a morte. Porque nós estamos nesse mundo apenas de passagem. Nós estamos aqui neste mundo apenas para entender realmente o plano de salvação, aceitar esse plano de salvação e viver a eternidade na presença do Criador, como para assim Ele nos criou. Para isso Ele nos criou. Gostaria de ler ainda o versículo 39 do mesmo capítulo de João, capítulo 5, onde o Senhor Jesus Cristo, chamando a atenção para os religiosos daquela época, que o questionavam pelo fato dele dizer que ele era o Messias, o Filho do homem, ou o Filho de Deus, o enviado de Deus para resgatar a humanidade, Jesus chama a atenção para esses religiosos e diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se você tem questionamentos, e é isso que eu gostaria de chamar a sua atenção hoje, se você tem alguma dúvida, alguma questão a ser respondida em relação à vida ou sentido da vida, o Senhor Jesus Cristo tem a resposta. A sua palavra nos dá essa convicção. E eu gostaria então de deixar a você o desafio. Leia o livro de João, desde o primeiro capítulo, o Evangelho de João. E deixa Deus realmente mostrar através do Espírito Santo a você qual é realmente o verdadeiro sentido da vida. Eu experimentei isso um dia, já vai quase 40 anos, mais da metade ou quase 2/3 da minha vida, eu digo que eu experimento dia após dia o amor de Deus. A satisfação de poder dizer: eu vivo na presença de Deus. Eu estou dentro do plano perfeito de Deus. Que realmente Deus possa te ajudar a encontrar realmente o verdadeiro sentido da sua vida. Por mais que as dificuldades, por mais que a situação seja contrária, lembre-se, Jesus te ama. E a palavra de Deus diz que Ele te ama ao ponto de entregar a sua vida por você. Que Deus realmente possa te abençoar nesse dia e no decorrer da sua vida. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, Criador dos céus, Criador da terra, também aquele que decidiu criar o homem à imagem e à semelhança do Criador. Mas também, ó Deus, nós temos ciência de que o pecado, ao entrar no mundo, ofuscou esta imagem e levou o homem realmente a estar fora do seu plano, da sua glória.
Como também reconhecemos, ó Deus, que o Senhor Jesus Cristo foi enviado a este mundo para resgatar o homem da escravidão do pecado, resgatar o homem da condenação eterna. E eu suplico ao Senhor nesta manhã que aqueles que essa transmissão alcance, ó Deus, que talvez tenha alguma dúvida, que tenha algum problema, alguma dificuldade em entender esse plano perfeito da salvação, Pai, eu oro que o Teu Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo. Deus, eu oro por aqueles que estão passando por qualquer dificuldade, qualquer problema, seja financeiro, seja de doença, seja qual for essa dificuldade, seja íntima, seja interna, que o Senhor, ó Deus, possa, através do Teu Espírito Santo, entrar nesta vida, abençoá-la de tal maneira, ó Deus, que eles possam recorrer à palavra do Senhor. Que eles possam entender, ó Deus, que o Senhor está prestes, está pronto a socorrê-los. Eu oro para que o Senhor nos ajude a cada dia, Pai, a sobreviver esse tempo difícil. Oro por aqueles que são profissionais, sejam profissionais da saúde, sejam bancários, sejam pessoas, ó Deus, que estão cada dia tendo que trabalhar, ó Deus, diferente daqueles que estão em suas casas. Mas que o Senhor, ó Deus, possa guardar cada um deles, protegê-los. Nós oramos, ó Deus, pedimos ao Senhor esta bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Eu tenho plena certeza que todos foram abençoados e o pastor João Caetano foi o meu pastor por 9 anos, porque eu cheguei na igreja de Barueri em 98 e já, na verdade, em 10 anos, porque nós chegamos aqui em 2008. Então, por 10 anos, o pastor João foi o meu pastor e realmente é maravilhoso, irmãos, quando nós podemos ver tudo aquilo que Deus tem feito na vida de grandes homens de Deus. Então, é por esse motivo que eu lhes disse que eu e alguns amigos meus estamos sendo desafiados a fazer esse intercâmbio de pregadores, porque nós somos abençoados. Os irmãos já estão conosco todos esses anos, têm ouvido as pregações e, ao contrário, na questão desses outros amigos, seria muito difícil de trazê-los em outras oportunidades, né? Então, nós vamos aproveitar esses intercâmbios, né, essas oportunidades, para que Deus possa falar a cada coração. Amém? Então, meus irmãos, agora eu quero pedir que você pegue a sua apostila. Eu vou mudar aqui a tela, então vamos para o nosso estudo, para o estudo, então, da escola dominical. Vou colocar aqui, então, novamente, apenas o tema do nosso estudo. Voltar aqui. Opa! Então, estamos falando sobre conhecendo a Deus. Conhecendo a Deus é o tema da nossa escola dominical deste ano e creio que também o próximo. E tenho insistido bastante, meus irmãos, sobre a importância de nós conhecermos ao nosso Deus. Este livro, esta apostila que vocês têm nas suas mãos, e quero só já tranquilizar os irmãos que compraram as suas apostilas, que compraram os livros, eles estão a caminho. Então aguarde mais um pouco, desculpe, irmãos, aguardem mais um pouco, tanto o irmão Cleilton lá no Acre, meus pais ali em São Paulo, os irmãos aqui no interior, lá em Júlio de Castilhos, a dona Eliane ali em São Cepé. Então, os livros de vocês já estão a caminho, ok? O pessoal aqui de Porto Alegre região também, aguardem mais um pouco, que já vai chegar os livros de vocês. E aí, meus irmãos, é muito intuitivo as lições. E realmente, a proposta deste livro e do seu autor, que é o Paul Washer, é que o conhecimento de Deus ele possa chegar à grande maioria das pessoas. Por quê? Porque quando você pega um livro de teologia sistemática e você começa a estudar teologia, muitas vezes pessoas ficam de cabelo em pé, porque é um conteúdo muito grande e muitas vezes pessoas acabam não tendo o desejo de poder prosseguir. Mas, meus irmãos, é tão importante que nós conheçamos o nosso Deus.
é importante para que nós possamos o servir melhor e também para que nós possamos temê-lo, para que nós possamos entender tudo aquilo que ele fez por nós e o que ele significa não só para os seus filhos, mas também para toda a humanidade. E aí, queridos irmãos, nós já iniciamos o capítulo de número 4, falando sobre a divindade do Filho e do Espírito Santo, e eu quero, meus irmãos, fazer a seguinte correção. Nós já falamos sobre Cristo sendo Deus, o Filho é Deus. Eu notei que eu pulei uma parte da lição 4, que fala sobre o Espírito é Deus. Mesmo que a lição 5 fala sobre a divindade de Cristo, nós pulamos ali. No domingo passado eu notei isso, mas eu não falei nada. Então, vou deixar para hoje para que nós possamos passar rapidamente aqui nesta parte, tá bom? Então, pegue a sua apostila, pegue aí um cafezinho, pegue um leite quente, um chimarrão e vamos acompanhar este período da escola dominical. Eu já vou pedir para vocês, irmãos, o seguinte: se porventura eu precisar trocar a bateria da câmera principal, eu vou dar um pequeno intervalo de no máximo 3 minutos para que possa trocar a bateria e aí nós vamos retornar. Mas aí eu vou avisar vocês. Por enquanto nós vamos direto, não tem problema nenhum, ok? Então, meus amados irmãos, aqui na nossa lição, desculpe, aqui na nossa lição, na página 39, se você tem a sua apostila, está falando sobre o Espírito é Deus. Em respeito a todos vocês que não têm o livro, e até mesmo alguns que estão nos acompanhando esporadicamente nas nossas transmissões, eu vou colocar as perguntas aqui da forma que estão na apostila e vocês podem acompanhar, ok? Reitero que se alguém quiser o livro, entre em contato conosco, manda mensagem para nós que nós providenciamos para vocês. O valor é R$20 mais o frete, ok? O frete tem sido por volta de R$13, R$14. Então, vamos lá, meus irmãos. Em Atos 5, 3 e 4, o apóstolo Pedro confronta Ananias e sua esposa por causa da ganância, e sua esposa Safira por causa da ganância e engano que realizavam. Com isso, ele também nos dá uma visão sobre a natureza e divindade do Espírito Santo. Aqui, eu vou então colocar o versículo, e aí eu tenho que olhar para a minha televisão, que ela está como uma segunda tela para mim, e aí eu posso apertar aqui o versículo para os irmãos. Vamos lá, espero que vá o negócio aqui, vamos ver se vai. Foi. Vamos lá. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, amados irmãos, vou voltar aqui para a nossa pergunta. Então, aqui, duas são as respostas. Primeiramente, irmãos, só um minutinho que eu estou aqui. Eu vou só fechar o som para não ser desagradável para vocês aqui. Só um minuto. Obrigado por sua compreensão. Às vezes isso acontece principalmente porque aqui em casa é bastante úmido e às vezes dá um pouco esse pigarro na garganta. Não sei se tem muito a ver, mas comigo acontece. Tá bom? Então olha só, de acordo com o versículo 3, Pedro afirmou que Ananias tinha mentido para o Espírito Santo. E note, meus irmãos, que de acordo com o versículo de número 4, a resposta para isso, então, é a seguinte: de acordo com o versículo 4, Pedro afirma que Ananias havia mentido para Deus. Então, são passagens assim que demonstram para cada um de nós sobre a divindade do Espírito Santo. E deixa claro, como vocês notaram, esses versículos, como Pedro se dirige ao Espírito Santo como sendo Deus. A próxima pergunta, então, pergunta de número 4, aqui no na nossa apostila, ou na verdade pergunta 2, né? Em 1 Coríntios 3,16 e 6,19, o apóstolo Paulo nos ensina que o crente é o
templo de Deus, e com isso ele também nos dá uma maior compreensão sobre a divindade do Espírito. Então vamos ali para 1 Coríntios 3,16 e vamos ler aquilo que está nos dizendo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O próximo versículo: acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vamos voltar aqui então para a nossa pergunta. E aí, meus irmãos, a grande resposta para isso é a seguinte. Vamos ali novamente deixa eu colocar aqui, e aí eu vou pedir a sua paciência, né? Porque eu estou aqui sem a ajuda do meu companheiro aqui das transmissões, que é o Guilherme. Vamos então aqui para a resposta. Então, em 1 Coríntios 3,16, o crente é chamado de templo de Deus. Agora, em 2 Coríntios 6,19, o crente é chamado de templo do Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos, nós podemos notar novamente sobre como Deus o Espírito Santo é Deus. E aqui na sua apostila tem um pequeno comentário, uma pequena nota. Nesses dois versículos temos uma poderosa afirmação da divindade do Espírito. Em 1 Coríntios 3,16, o crente é chamado de templo de Deus, mas em 1 Coríntios 6,19, o cristão é mencionado como sendo templo do Espírito Santo. Usar esses dois termos de maneira intercambiável seria inconcebível para o apóstolo Paulo, caso ele não visse o Espírito como sendo totalmente Deus e uma verdadeira pessoa da Trindade. Então, o apóstolo Paulo, de maneira alguma, ele faria um erro desse se ele não entendesse que o Espírito Santo é Deus. Como eu já expliquei para os irmãos, não existe a palavra trindade na Bíblia, da mesma forma que não existe a palavra arrebatamento. São conceitos baseados em princípios bíblicos. E aí nós podemos entender que existe Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E é muito importante que cada um de vocês possa entender isso e que a sua fé, meus irmãos, seja baseada na palavra de Deus. Não se baseie na fé alheia. Eu acredito porque foi o meu pastor que falou. Não acredita nisso, por favor. Acredite sempre na palavra de Deus. Busque os versículos, busque basear a sua fé na palavra de Deus. Então vamos para a próxima questão. Eu estou aqui com o meu mouse também com problema. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui. Às vezes acontece esse tipo de situação. Vamos lá. Vou usar o mouse aqui do computador mesmo. Então, a próxima e última questão, está em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Então, em Romanos 8, 9, encontra-se não somente uma declaração da divindade do Espírito, mas também uma linda e poderosa imagem da Trindade. E aí, nós vamos ler aqui Romanos 8, 9, eu vou colocar novamente aqui para os irmãos. Romanos 8, 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então notaram como aqui existe a figura da Trindade? Vamos voltar então aqui para a nossa pergunta. Notem, meus irmãos, as respostas. Se caso você tem a sua apostila e não preencheu, pode preencher, ok? Então, o Espírito, nós vemos o Espírito Santo é uma pessoa real, distinta do Pai e do Filho. Também é falado sobre o Espírito de Deus, Deus o Pai, o Espírito e o Espírito são um, e finalmente o Espírito de Cristo, Deus o Filho e o Espírito Santo. E aí nós matamos então esta lição de número 4 e aí nós chegamos no capítulo 5, aonde nós continuaremos falando sobre Deus é Espírito. Estamos falando então sobre a divindade do Espírito Santo. Meus irmãos, sem ficar dando nome, né, para sermos éticos, existem religiões, existem algumas seitas que dizem que o Espírito Santo não é Deus, mas é uma influência
Isso não se sustenta biblicamente. É por isso que é tão importante que nós estudemos acerca da divindade do Espírito Santo. Meus irmãos, vamos então prosseguir. Agora, aqui no capítulo de número 5, nós lemos essa pequena introdução aqui na semana passada, mas faremos novamente porque nós sabemos que temos alguns irmãos que não têm apostila, e aí eu ainda coloquei duas tabelas sobre a questão do antropomorfismo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, nós já falamos sobre isso. Deus não é material ou corpóreo, ou seja, ele não possui um corpo físico tal como eu e você. Duas das maiores implicações dessa verdade são, primeiramente, Deus não está confinado a nenhuma restrição física tão comum à humanidade, ou seja, você não está vendo, mas aqui na minha frente eu tenho uma porta que, se eu não abri-la, eu não consigo passar. Então, eu tenho limitação física. Deus não. Deus não está restrito ao templo desta igreja. E nós vamos ver mais sobre isso daqui a pouco. A segunda verdade que nós podemos entender acerca disso é que Deus não é visível, portanto, nunca deve ser degradado a imagens feitas por homens. E também nós vamos ver vamos ver versículos que tratam sobre Deus sendo invisível. Como é que você pode enxergar, ou como que você pode desenhar, como que você pode fazer imagem de algo que é invisível? Então, é por isso que imagens de escultura, é por isso que Deus não aceita ser adorado através de objetos ou imagens, porque Ele é invisível. E como eu disse, daqui a pouco nós vamos ver mais sobre isso. Meus irmãos, as Escrituras falam de Deus como se Ele possuísse um corpo físico. Existem referências de seus braços, costas, sopro, ouvidos, olhos, face, pés, dedos, etc. Como explicaremos, e aí como explicaremos essas referências à luz da verdade de que Deus é Espírito? Bom, nós já falamos, e aí eu já vou colocar todos os slides aqui, porque nós já lemos na semana passada, que na teologia essas referências são consideradas às vezes a língua trava, antropomórficas. Então, em outras palavras, a palavra antropos significa homem e morfé significa forma. Se você riu de mim porque eu não consegui falar a palavra, fala aí 3 vezes então rapidinho, se você conseguir, aí beleza. Vamos lá. Em outras palavras, Deus está simplesmente atribuindo a si mesmo características humanas com o propósito de comunicar uma verdade sobre si mesmo de uma maneira que o homem possa compreender. E aqui é muito importante, e a tabela que nós veremos a seguir nos dá uma dimensão sobre Deus. Ele tem se revelado de uma forma que nós possamos compreender, porque nossa mente, nosso intelecto não consegue compreender todas as verdades de quem Deus é. Por exemplo, a Trindade. Nós já falamos sobre isso. Então, meus queridos irmãos, por exemplo, a Bíblia fala das asas de Deus e do seu povo se escondendo debaixo das suas asas. Então, seria um absurdo interpretar tais afirmações como literais. Então, não é que nós estamos literalmente escondidos debaixo das asas de Deus, não. Esta é uma expressão antropomórficas, ok? Então, vamos lá. Vamos para a tabela, quero mostrar para vocês sobre aquilo que nós já tínhamos falado. Eu até disse para os irmãos que vocês poderiam e deveriam colocar nas suas apostilas. Vocês podem, então, copiar, e podem ler os versículos também para o enriquecimento da sua compreensão. Então, o antropomorfismo na Bíblia, como corpo físico, fala sobre olhos, sobre mãos, sobre braços, ouvidos, rosto, dedos, voz, pés, forma humana e anjos do Senhor. E o anjo do Senhor, anjos não é anjo do Senhor. Então, todas essas passagens vocês podem ficar à vontade para ver, porque é uma forma que Deus se revela para a nossa compreensão. Também nós falamos sobre o antropomorfismo na Bíblia como emoções humanas. Então, sobre Deus se arrependendo, sobre Deus tendo raiva, ou a ira de Deus,
sobre Deus tendo ciúme ou zelo, e também sobre ódio ou abominação. E aí, meus irmãos, como eu disse para vocês, para nós prosseguirmos no nosso estudo, vocês ficam responsáveis de poder ler essas passagens e eu sugiro com veemência que vocês possam ler, ok? E aí, meus queridos irmãos, vamos então para o material que eu creio que nós não vimos na semana passada. Na verdade, já acabei colocando aqui, né? As Escrituras descrevem Deus em João 4:24. Vamos ver lá? Vamos ler aqui então João 4:24. Olha só, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, baseado aqui nesta verdade ou neste versículo, as Escrituras descrevem Deus como, primeiramente, as Escrituras descrevem Deus como Espírito. Então, Deus é Espírito. Também podemos resumir esta afirmação de Deus sendo Espírito, porque aqui na sua apostila é pedido, com base na explicação dada no parágrafo introdutório, escreva um breve resumo do significado da afirmação que Deus é Espírito. Então, o que nós podemos resumir? Primeiramente, Deus não tem restrição física como o ser humano. Também Deus não é visível e por isso não pode ser reproduzido. E também vimos que o antropomorfismo, Deus atribuindo para si mesmo características humanas, é usado na Bíblia para que possamos compreender uma verdade que Deus está comunicando sobre si. Então, se você escreveu algo parecido com isso, ótimo. Se você não escreveu, quiser copiar, colocar na sua apostila, não tem problema, você pode fazê-lo, ok? Vamos passar então para a pergunta de número 2, que é a questão da aplicação pessoal. Por que aplicação pessoal? A pergunta número 2 diz o seguinte: como devemos conduzir nossa vida à luz dessa verdade de que Deus é Espírito? Escreva a sua opinião sobre as verdades abaixo, baseado nas escrituras relacionadas. Então, primeiramente, aqui está dizendo o seguinte: devemos adorar a Deus com toda sinceridade. Lembra do que está escrito em João 4:24? Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, de que forma que nós podemos responder a isso? É claro, eu não tenho como ouvi-lo. Se você quiser escrever aí nos comentários a sua resposta, muito bem, você pode enriquecer o conhecimento dos outros irmãos. O que eu escrevi? Deus está presente em todo lugar, não está limitado por espaço físico. Dessa forma, pode ser adorado em qualquer lugar e a qualquer hora. Não é onde o adoramos que conta, mas como o adoramos. Meus irmãos, e aqui eu quero fazer um pequeno parênteses. Os irmãos que que fazem parte dos grupos do WhatsApp da nossa igreja, notaram um vídeo que foi compartilhado, se eu não estou enganado, foi pelo pastor Daniel. E não me lembro se foi, deixa eu só ver aqui se foi o pastor Daniel quem compartilhou. Se o meu celular me ajudar. Então, foi compartilhado recentemente aqui, deixa eu ver aqui, só confirmando. Isso, foi o pastor Daniel Lima que compartilhou esse vídeo conosco de um pastor que diz que foi ajudar ali no Nepal quando teve aquele terremoto e notou que toda uma vila foi salva porque na hora do terremoto todos estavam na igreja cujos alicerces eram maiores ou eram mais fundos ou mais profundos, mais firmes, na verdade, do que as suas casas que vieram a desabar. E ali foi uma lição muito grande que aqueles crentes estavam servindo ao Senhor, num dia de domingo estavam servindo ao Senhor. E realmente nos cabe uma reflexão, porque hoje nós estamos restritos a cultuar ao nosso Deus, cada um em sua casa. Mas como será quando a igreja puder reabrir? Meus irmãos, é prazeroso demais para o pastor da igreja, ou para os pastores da igreja, quando eles veem os membros, as suas ovelhas,
sedentos por conhecerem a Deus, estando na casa de Deus. Eu digo para cada um de vocês que o meu maior prazer, e creio também prazer do pastor Daniel, é quando nós sabemos que muitos irmãos estão realmente ansiosos para que possamos retornar às nossas atividades normais. Nós entendemos que todo o tempo que nós temos passado é um tempo de grande dificuldade. E aí, deixa eu só me colocar aqui novamente, colocar-me por inteiro, que aí vocês podem ver as expressões. Então, meus irmãos, eu quero deixar claro para cada um de vocês. Você deve amar a sua igreja. Você deve amar o tempo precioso de estar em comunhão com os irmãos em Cristo. Entenda que estar em comunhão, estar na igreja é um mandamento. Hebreus 10, 25 deixa claro, não deixemos de congregar como é o costume de alguns. Hoje nós estamos restritos a estarmos em casa por causa desta pandemia. Mas e quando a pandemia voltar? Será que você vai continuar em sua casa? Será que você vai vir à igreja? Eu estava conversando com alguns pastores recentemente e dizendo o seguinte, na verdade, pastores não, perdão, estava conversando com a dona Lívia e com o Paulo Júnior. Antes dessa pandemia, vocês, irmãos, já sabem que nós transmitíamos as pregações, não transmitíamos a totalidade do culto, mas transmitíamos toda a pregação, principalmente por aqueles irmãos, como os nossos queridos irmãos lá de Júlio de Castilhos, que não tem igreja na sua cidade, não tem uma igreja batista, não tem uma igreja que realmente tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática na cidade. E aí, então, nós estávamos transmitindo as pregações para que eles pudessem ter alimento espiritual. Mas muitos pastores, muitos pastores eram contra essa ideia, porque eles diziam que achavam que isso iria fazer com que o povo ficasse preguiçoso e não viesse para a igreja. Eu quero deixar uma coisa bem clara para todos vocês, e sempre foi o pensamento da nossa igreja. Se você, meu irmão, ficar na sua casa, em vez de estar na igreja por preguiça, você não está enganando a mim. Você está enganando a si mesmo. Porque Deus conhece o seu coração, Deus conhece as suas desculpas. Então, eu não posso ser enganado se você estiver enganando-se a si mesmo. Porque eu entendo que nessas últimas semanas que nós estivemos abertos, tinham pessoas que gostariam de estar aqui. Pessoas que realmente disseram, pastor, gostaria de estar na igreja, mas não posso porque sou do grupo de risco. Isso nós compreendemos e foi um pedido nosso. Se você faz parte do grupo de risco, não venha à igreja. Mas por outro lado, meus irmãos, nós precisamos entender que não devemos confundir liberdade com libertinagem, ou seja, você tem a liberdade de poder adorar a Deus, mesmo na sua casa. Mas você não pode achar que você deve fazer isso ao bel prazer, ou seja, usar essa liberdade para dar vazão à sua, vamos dizer, à sua preguiça. É claro, pode ter algumas pessoas que estão assistindo aí essa pregação, enrolados nos seus cobertores aí, deitados na sua cama, ou esse estudo da escola dominical, e até estava brincando com o irmão Guilherme ontem à noite, né, falando para ele que ele não, como ele não precisa vir hoje à igreja, que ele poderia assistir ao culto de hoje de pijamas. Talvez você está de pijamas e não há problema algum, porque você está na sua casa. Mas, meus queridos irmãos, quando nós voltarmos à regularidade, quando tudo isso passar, você deve estar na sua igreja. Nós continuaremos transmitindo os cultos, mas você deve estar na sua igreja. Eu ia dizer que aqueles pastores que tinham medo das transmissões, hoje eles têm que recorrer a isso, porque é o único meio de que as igrejas elas podem estar em contato com os seus irmãos em Cristo, ou com as suas ovelhas, com os membros. Então, essa resposta é muito importante para cada um de nós. Se Deus é espírito e nós podemos e devemos adorá-lo em espírito e em verdade, não importa onde nós adoramos a Ele. Então, aí na sua casa, no conforto do seu lar,
você está adorando Deus se a sua atitude para com Ele é correta. Então, você pode adorar a Deus na sua casa e você pode adorar a Deus na igreja. Se a igreja está aberta, você deve estar na igreja. Se a igreja está fechada, você deve acompanhar as nossas transmissões. Mas ainda assim, meus amados irmãos, importa a forma que nós o adoramos. Eu quero também fazer um outro parênteses, porque eu sempre leio essa passagem, eu sempre cito essa passagem. Se você tem a sua Bíblia, abre lá em Levítico capítulo 10, por favor. Abre a sua Bíblia para o livro de Levítico, capítulo de número 10. Vamos lá. Eu quero ler rapidamente essa passagem para que possamos compreender esses princípios que nós temos falado aqui, baseado em João 4:24. Versículo de número 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. O que nós devemos entender com isso, meus irmãos? Nós devemos entender que Deus tem uma maneira de ser adorado. Nós não podemos adorar a Deus da maneira que nós queremos. Nós devemos adorar a Deus da maneira que Ele quer. Já existia no Antigo Testamento a forma que os sacerdotes deveriam oferecer o incenso ao Senhor. Mas Nadab e Abiú, eles não tiveram reverência diante de Deus. Então, você pode adorar a Deus de pijama na sua casa? Pode. Você pode. O que importa é a forma que você se apresenta diante de Deus. Se existem pecados que impedem a sua comunhão com Deus, a adoração é uma adoração deficiente. Então você não pode simplesmente dizer, eu vou adorar a Deus da maneira que eu quero. Não. A palavra de Deus já deixa claro de que forma você deve adorar a Deus. Então, ir à igreja faz parte da adoração. É um mandamento, não é escolha. Você não vai se está calor ou está muito frio, eu não vou. Não, isso não é de maneira alguma um motivo que deve fazer com que você esteja na sua casa, ok? Tendo dito isto, meus irmãos, eu realmente espero que cada um possa compreender qual é o seu papel diante de Deus, ok? Vamos voltar aqui para a nossa tela dividida. Irmãos, a bateria ali da câmera está quase acabando, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar prosseguir. Se caso não conseguir, eu vou fazer duas coisas. Ou vou mudar para esta câmera aqui, ou então nós vamos ficar com a tela... Na verdade, eu não coloquei a câmera para vocês, né? Nós vamos ficar com essa câmera aqui, ou então eu vou colocar a tela... deixa eu ver aqui. Eu vou colocar a tela inteira para vocês. Mas vamos fazer pelo menos mais uma questão. Vamos procurar ir até as 10h30 aí. E aí nós poderemos terminar por hoje, ok? Vamos lá, meus irmãos. Deixe-me colocar aqui. Acabei tirando, né? A parte da escola dominical. Então, meus irmãos, vamos prosseguir. Desculpe. Vamos prosseguir. Nós estamos então nós respondemos sobre essa questão, e aí a próxima questão diz o seguinte: devemos evitar associar Deus com uma construção religiosa ou atribuir a Deus qualquer limitação ou necessidade humana. Olha lá, vamos ver aqui Atos 17, versículo 24. Opa, acabou saindo ali, mas vamos ler aqui primeiro. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Aí você pode falar aí na sua casa, mas o pastor acabou de dizer que você não precisa que você tem que estar na igreja, tem que estar nos cultos. Já lhe respondo. Então a resposta que eu coloquei, você pode também colocar na sua,
Meus irmãos, você não precisa colocar as minhas respostas, tá? De maneira alguma. Deixe as suas respostas. Se você quiser, você pode colocar as respostas que eu tenho feito também. Então, Deus é o Criador e Senhor de toda a criação. Ele é grande demais para ser contido em templos. Porém, não é grande demais a ponto de deixar de se preocupar com as necessidades dos seres humanos. Então, Deus é grandiosíssimo, mas mesmo não podendo ser contido por templos, ele se preocupa com cada um de nós. Então, meus irmãos, isso mostra como Deus é maravilhoso. Mesmo nós sendo pessoas pecadoras, ele se preocupa com cada um de nós. Então, respondendo aquela questão, o pastor disse que deve estar na igreja. Sim, é um mandamento. Acabei de falar para vocês, Hebreus 10, 25. Mas Deus está aqui nessa igreja? Sim, mas Deus está em todo lugar. Salmo 139, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então, se alguém disser para você, vai em tal igreja que ali você vai encontrar Deus, vai com calma, ok? Esta não é a forma de se encarar quem é Deus, tá bom? Meus irmãos, vamos então fazer pelo menos mais uma questão. Como as Escrituras descrevem Deus em Hebreus 10, 27, vamos ali para Hebreus 10, 27. Então, pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Olha que interessante, meus irmãos. Vamos aqui, deixa eu voltar para o nosso texto. Então, como as Escrituras descrevem Deus em Hebreus 10, 27? Talvez aí você já deve ter respondido. As Escrituras descrevem Deus como Deus sendo aquele que é invisível. Deus é invisível. A próxima pergunta, o que as Escrituras mencionadas abaixo afirmam a respeito de Deus, especialmente sobre a sua invisibilidade? Hoje está complicado, né? Vamos lá para 1 Timóteo 1,17. Como eu já disse, né, eu estou usando a minha televisão como auxiliar, ela está aqui do meu lado, então 1 Timóteo 1,17 diz o seguinte: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos já ler 1 Timóteo 6,15 e 16, que é a próxima passagem, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Vamos voltar então aqui para a nossa pergunta, ou as nossas perguntas. Então, o que é dito aqui em 1 Timóteo 1,17? Bom, nós podemos responder da seguinte forma: Deus é rei, eterno, imortal, invisível e único. Ele é digno de toda a glória pelos séculos dos séculos. E em 1 Timóteo 6, 15 e 16, Deus é o bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível e que homem algum jamais viu. Esses versículos tratam sobre essas questões acerca de Deus. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos encerrar por aqui o nosso tempo de escola dominical. Nossa proposta, eu entendo que muitos aí ficam segurando o seu celular, então nossa proposta é terminarmos até às 10h30 e aí todos podem ter um tempo de qualidade, não só neste culto, mas também com a sua família. Então, meus amados irmãos, é uma grande bênção estar com vocês. Eu realmente espero que vocês estejam munidos das suas apostilas. Entendo que toda essa situação que nós temos vivido, nós precisamos ter acreditado, né, fazer do limão uma limonada, então nós estamos aproveitando tudo isso que a tecnologia tem nos permitido para o nosso crescimento espiritual. Então, vamos aproveitar, meus irmãos. Deus é sempre maravilhoso. Eu vou passar uma pregação que eu coloquei no grupo da nossa igreja
do pastor Roger, e eu sei que vai ser uma grande bênção poder vê-lo novamente. Meus irmãos, vamos aproveitar o que a tecnologia tem de melhor para cada um de nós, mas que isso não nos faça pessoas preguiçosas, crentes preguiçosos. Então, mesmo que estes cultos eles fiquem aí para que você possa assistir depois, tem algumas pessoas que não conseguem assistir na hora ao vivo. Você pode assistir depois, não tem problema. Mas programe-se para estar ao vivo, porque muitos irmãos gostam aqui de interagir nos comentários e é tão gostoso. Eu não posso fazer porque estou aqui conversando com vocês. Mas muitos interagem e é maravilhoso. Ontem estava vendo como as senhoras gostam de interagir e interagiram bastante no período da conferência e foi uma grande bênção. Então, meus irmãos, somos privilegiados porque o nosso Deus tem nos permitido tudo isso que temos passado, primeiramente para a sua glória, mas também para que possamos confiar cada vez mais nele. Então vamos adorar a Deus de maneira correta, da maneira que ele quer ser adorado. Não vamos permitir que esta pandemia e todo esse tempo que nós temos passado esmoreça os nossos corações, venha a fazer com que nós abandonemos o nosso Deus. Não faça isso. Apegue-se mais ao Senhor. Busque ao Senhor verdadeiramente. Aplique-se em servir ao Senhor. E aqui eu quero dar um puxão de orelha. Eu tenho notado que alguns irmãos que fazem parte dos devocionais dos homens e dos jovens estão abandonando a regularidade. Meus irmãos, cada um desses devocionais você vai gastar 10 minutos para fazer. Às vezes nem isso. Então, se você disser para mim que você não tem 10 minutos, eu posso até acreditar porque eu sei que você, como um cristão, não mente. Mas talvez você deve entender que isso é benéfico para a sua vida. Deixa de fazer alguma coisa aí, né? Deixa de ficar ali no celular ou assistir um programa de televisão. Pega o seu celular ou o seu computador e tenha aquele tempo com os irmãos em Cristo, porque é um devocional comunitário, seja para os homens, seja para os jovens. Então não abandone os devocionais, porque todos aqueles que têm prosseguido em fazer diariamente têm visto como tem sido uma bênção para a sua vida espiritual. Então, esse puxão de orelha, mas esse incentivo para que todos permaneçam fiéis naquilo que nós temos, proposto. A partir desta semana, nós vamos começar a fazer visitas a vocês, irmãos em Cristo, inclusive aos irmãos do interior. Como? De maneira virtual. Infelizmente, nós temos que cuidar, não podemos sair das nossas casas, mas vamos começar a fazer visitas de maneira virtual. Sobre isso, eu vou dar mais detalhes hoje à noite. Então, meus irmãos, que Deus abençoe você, que tenha sido uma grande bênção este culto hoje. Se caso você quiser o contato do pastor João, você quer saber mais sobre o testemunho dele, manda mensagem para mim e entre em contato conosco nas nossas redes sociais, tá? Ok? Aproveite este domingo chuvoso, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, e frio. Tenha um tempo com Deus e com a sua palavra. Não deixe a sua vida cristã esfriar. Deixe apenas que o tempo esfrie, não a sua vida espiritual. Que Deus abençoe o seu almoço. Como diz nosso querido irmão Davi, bom churrasco para todos vocês. Hoje à noite, às 19 horas, nós estaremos todos juntos. Então, vamos encerrar com uma oração e aí depois, então, colocarei um hino e nós encerraremos. Ó Deus, nós queremos render graças ao Senhor por sua bondade. Obrigado por cada um dos irmãos que nos acompanhou todo esse tempo e que sintam-se, ó Deus, movidos em servir ao Senhor, em conhecer mais a Ti. Damos graças ao Senhor por tudo que nos tem feito. Abençoa de maneira especial a cada um que acompanhou esse culto e que ainda acompanhará. Abençoe a fidelidade de cada irmão e que possamos, ó Deus, cada dia aquecer os nossos corações e servir ao Senhor. Como se hoje fosse o último dia, como se Cristo voltasse ainda hoje. Então ajuda-nos, Senhor Deus, a ter essa esperança. Guia-nos, capacita-nos e faz-nos crentes melhores para a honra e glória de Jesus. Damos graças ao Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nossa única esperança. Amém. Amo vocês, meus irmãos, sintam-se abraçados, aquele abraço bem quente, né? Com esses braços grandes aqui que eu tenho, sintam-se abraçados, ok?
Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos ter um hino de encerramento. Tenham um bom almoço até hoje à noite.